seja f de x, essa função. O primeiro item pede para a gente encontrar o limite quando x tende a 1 pela esquerda da função. Certo, quando x tende a 1 pela esquerda, então a gente vai ter o 1 assim, e o x está vindo por aqui. Como o x está pela esquerda, x é menor que zero. Então, essa função vai ficar o seguinte, x tendendo a 1 pela esquerda, e aí f de x pela esquerda, então, como x é menor que 1, né, não 0, 1. Como x é menor que 1, a gente tem que pegar a primeira expressão da função, que é x ao quadrado mais 1. E agora, como x está próximo de 1, é só substituir. Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado mais 1, que é 2. No segundo caso, nós teremos o seguinte, aqui x está tendendo a 1 pela direita, quer dizer que o x é maior que 1. E aí essa função, o limite dela vai ficar assim, x tendendo a 1 pela direita, e f de x, como x é maior que 1, então a gente vai estar nessa segunda parte aqui. Então nós teremos x menos 2 ao quadrado. Quando x tende a 1, é só substituir por 1. Então 1 menos 2 ao quadrado. Isso é menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. O item B pergunta se o limite quando x tende a 1 existe. Na verdade não existe, pois os limites laterais são diferentes. Então, o limite quando x tende a 1 pela esquerda da função é diferente do limite quando x tende a 1 pela direita da mesma função. O item C pede para a gente esboçar o gráfico da função. Ok, o gráfico dessa função inicialmente pode parecer difícil, né, porque ela é uma função que é dada condicionalmente. Mas uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, esquece que isso aqui é uma função dada condicionalmente. Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui o plano cartesiano normal, com gradações de 1 em 1, por exemplo. E é nessa hora que você saber bastante sobre como traçar gráfico ajuda. Então, por exemplo, a função x ao quadrado mais 1 é uma parábola voltada para cima, que vai cortar o eixo y na altura 1. Então, ó, a primeira parte vai ficar assim. Então, esquece que isso aqui é uma função dada condicionalmente e faz como sempre. Então, a parábola voltada para cima. Então, vai ser assim. Então, aqui eu falei para esquecer. Então, é o que eu estou fazendo. A segunda função era, se fosse x ao quadrado, então, se fosse uma função assim, seria uma parábola assim, tá bom? Passando aqui. Quando a gente coloca esse menos 2, a gente desloca a função para cá, ó. Então, colocar negativo desloca a função para a direita. Então, é isso aqui. Ok, agora vamos considerar essa parte aqui, que é a parte do x menor que 1. Aliás, deixa eu até trocar a cor do gráfico. Então, deixa eu pegar aqui esse laranjado. Certo. Agora vamos considerar essa parte de cá, né, que é a parte da condição. O primeiro gráfico, que é o gráfico vermelho, esse gráfico aqui, ó, é o gráfico vermelho, e o segundo gráfico é o gráfico laranja. O primeiro gráfico, que é o gráfico vermelho, a gente só tem que considerar a parte dele que o x é menor que 1. Então, por exemplo, quando o x igual a 1, que é isso aqui, ó, a gente vai apagar o resto do gráfico. Então, aqui estamos apagando. Então, tá aí, apagado.
A, a, a parte laranja, a gente só tem que considerar a parte que é maior que ou igual a 1. Então, olha, o resto, quando é menor que 1, a gente desconsidera. Então, aqui, ó, a gente vai apagar a parte que é menor que 1. Bom, aqui como é estritamente menor, a gente deve incluir uma bolinha aberta. E a gente vai fechar a bolinha de cá. Porque a igualdade está aqui. Então, esses dois traços compõem essa função. Eu coloquei de cor diferente, porque cada um é uma condição, mas tem que pensar nisso aqui como um único gráfico. Certo? Aqui, ó, uma outra forma de entender que o limite do gráfico não existe em x igual a 1 é por causa desse salto aqui, ó. Então, quando a gente vem pela esquerda, o gráfico está aqui. Quando a gente vem pela direita, o gráfico está aqui embaixo. Então, aqui apresenta um salto. E se você tem dificuldade para esboçar esse gráfico, uma outra forma que ajuda é você fazer pontos. Por exemplo, o ponto que tem abscissa igual a 2. Então, você pega e pluga o 2 na função. Então, f de 2. 2 é maior que 1. Como 2 é maior que 1, vai estar aqui, ó. Então, vai ficar 2 menos 2 ao quadrado. E se é 0 ao quadrado, é 0. Então, a gente tem o ponto 2, 0, que é esse ponto aqui, ó. Bom, e por exemplo, f de 0. 0 é menor que 1. Então, f de 0 vai ficar nessa parte de cá. Então, 0 ao quadrado mais 1. E isso aqui é 1. Então, a gente tem o ponto, por exemplo, ó, x igual a 0, y igual a 1, que é esse ponto aqui. E você pode ficar fazendo vários pontos. Inclusive, em 1, que pode ser um ponto que dá trabalho, f de 1, 1 é igual a 1. Então, vai estar aqui, ó, na parte que é maior que ou igual. Então, a gente vai ter que plugar de cá. Então, vai ficar 1 menos 2 ao quadrado. Isso já foi até feito, é 1. Então, é o ponto 1, 1, que está essa bolinha fechada aqui. Então, aí dá para fazer assim, vários pontos, né? Vários pontos para a gente conseguir esboçar esse gráfico.